Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Muito boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar mais um programa, Mensagem da Cruz, esse programa aqui é da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, e esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor William Rafael. É uma alegria imensa poder chegar agora na sua casa, talvez no seu carro, ou até mesmo pela internet, no seu aparelho telefônico, através desta programação com a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a permanecer sintonizado conosco em nossa programação. Eu tenho certeza que Deus haverá de falar com você, através das músicas, através da palavra de Deus, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa Mensagem da Cruz. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza
E vamos agora à sabedoria da semana. O texto de hoje, lá no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 8, que diz o seguinte: por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa o que sabe fazer. Que Deus aplique esta palavra ao seu coração. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. E vamos agora ao nosso momento de oração. Nós estamos muito próximos da data onde nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Mas hoje nós queremos aproveitar esse momento e agradecer ao Senhor, porque há muitos anos atrás o Senhor levantou homens corajosos e dispostos a combater o erro e os desvios que a igreja vinha cometendo, para chamar a atenção ao retorno urgente e necessário à palavra de Deus, e daí então surge a Reforma Protestante. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor, porque tem sustentado a sua igreja até agora e durante toda a existência humana sempre teve um remanescente fiel, que cuidou, que zelou das ordenanças do Senhor e não se desviou dela.
falar com Deus. É momento de oração. Pai bendito, muito obrigado por esse dia, por mais um programa de rádio que vai ao ar, por cada um dos nossos ouvintes, aqueles que estão sintonizados conosco, que o Senhor os abençoe. Nós queremos, ó Pai, nesse instante agradecer ao Senhor, porque a Tua promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja de Deus tem se cumprido e haverá de se cumprir até o fim. Prova viva é de que a reforma protestante, momento tão importante e decisivo da história, veio para resgatar os valores, os princípios, a ordem, a lei do Senhor que havia sido esquecida e até mesmo, ó Deus, deixada de lado diante de tantas tradições criadas. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor levantou Martinho Lutero, John Calvino, John Wycliffe e tantos outros mais, reformadores e pré-reformadores, estiveram trabalhando, dando a sua vida, derramando sangue em prol do Evangelho. Evangelho esse do qual hoje nós podemos ter a alegria de desfrutar, de conhecer e termos assim a certeza de nossa salvação. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Eu quero conversar um pouco com você sobre a Reforma Protestante e dizer inicialmente que a Reforma não foi um desvio, foi uma volta às origens, uma volta da Igreja à doutrina dos apóstolos. Eu quero ancorar esta palavra em Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. A igreja cristã, até o quarto século, ela não tinha bandeira denominacional. Ela não era católica, não era protestante, ela era igreja cristã. Depois, com a declaração de que era uma religião oficial do Império, por meio de Constantino, com os séculos, a igreja foi se desviando da sua fidelidade às Escrituras. Porque, na verdade, a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. E as pessoas vinham trazendo na sua bagagem muitas crenças que não tinham fundamentação na palavra de Deus. A igreja foi se perdendo teologicamente, doutrinariamente, e os líderes foram se enriquecendo ou se enchendo de muito poder eclesiástico, mas fraqueza moral. Foi assim que surge no norte da Itália um movimento preparatório da reforma, que foi a Renascença, que mexeu com a questão da política, da economia, da ciência, das artes e da religião, tirando das mãos da igreja essas áreas tão importantes. Para e passo, em 1450, Johannes Gutenberg inventa a imprensa na Alemanha. E o primeiro livro a ser impresso vai ser exatamente a Bíblia. Deus levantou também homens que se voltaram para o Evangelho e que pregaram com fidelidade a palavra de Deus, como John Huss, como John Wycliffe, como Jerônimo Savonarola, e dois deles foram martirizados. John Huss, na Boêmia, Jerônimo Savonarola, na Itália, e John Wycliffe trabalhou intensamente, mesmo debaixo de perseguição, para traduzir a Bíblia para o inglês. Entretanto, a reforma protestante só vai de fato ser estabelecida quando o Papa Leão X envia Johannes Tetzel para a Alemanha para vender indulgências. Bulas papais
vendendo perdão de pecados e com isso arrecadando dinheiro. E na medida em que a pessoa dava um valor maior, se comprava 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de perdão. E o Papa dava a sua assinatura garantindo a esta pessoa o perdão. Bom, o monge agostiniano Martinho Lutero, que já tinha encontrado a verdade de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, não suportando mais aquela pregação equivocada de Johannes Tetzel, vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, 95 teses contra as indulgências. Estava ali deflagrada, portanto, a reforma protestante do século XVI. Deus levantou homens importantes como Martinho Lutero, como João Calvino e muitos outros reformadores importantes. E a reforma traz à tona algumas verdades essenciais. Primeiro, só a Escritura. Não é a tradição, não é a decisão dos concílios eclesiásticos, os dogmas estabelecidos pelos homens que estão no mesmo nível, na mesma altura da Escritura. É só a Escritura. A verdade emana da Bíblia. A Bíblia é quem diz para nós a verdade de Deus, ou seja, a igreja não está acima, os concílios não estão acima da Escritura, a Escritura é quem está acima dos concílios e dela decorre a nossa fé, aquilo que nós sabemos acerca de Deus e das suas obras. Mas mais do que isso, só a fé, não é a fé mais as obras, mas só a fé em Cristo é suficiente para a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus e não a conquista das obras. Em terceiro lugar, só a graça em vez do merecimento humano. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras, porque frequentamos uma igreja, porque entregamos o dízimo, porque fazemos orações, porque pertencemos a uma família cristã. Não, nós somos salvos pela graça. Ou seja, é o sacrifício de Cristo na cruz, em nosso favor, em nosso lugar, é que nos dá a base da nossa salvação. Ou seja, nós não conquistamos a salvação pelos méritos, nós recebemos de graça, pela fé, esta dádiva gloriosa de Deus. Mas também a reforma estabeleceu que é só Cristo. Não é Cristo e Maria, não é Cristo e Paulo, não é Cristo e Pedro, não é Cristo e os santos, não é Cristo e o líder tal, não, é só Cristo, que é o nosso único mediador, único Salvador, único Senhor. Não há salvação fora dele. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas finalmente a reforma estabeleceu que só a Deus a glória. Não cabe colocar nenhum homem no pedestal. Todo culto prestado ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Agora, um dos princípios da reforma é que a igreja reformada sempre reformando. Ou seja, continuamente a igreja precisa examinar a sua fé e a sua prática para checar se esta fé e esta prática estão de acordo com as Escrituras. De tal maneira que a única maneira de nós preservarmos a sã doutrina é examinando hoje a nossa vida se nós estamos pregando o que a Bíblia ensina, se nós estamos vivendo como a Bíblia ensina. Em muitos lugares, no Brasil e no mundo, algumas igrejas chamadas evangélicas já se desviaram do caminho. Não pregam mais a sã doutrina. Não pregam mais a doutrina dos apóstolos. Não prega mais a palavra de Deus com fidelidade. E estas igrejas precisam se voltar para as Escrituras, porque hoje muitas igrejas já se capitularam ao liberalismo. Em muitos seminários chamados protestantes hoje, não se crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não se crê mais que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Não se crê mais no pecado original.
Não se crê mais na justificação pela fé. E, portanto, as igrejas que se bandearam para o lado do liberalismo teológico começaram a sofrer quedas e mais quedas, se esvaziando. Por quê? Porque onde não tem evangelho, não tem a presença de Deus, não tem esperança de salvação. E essas igrejas, então, estão morrendo na Europa, na América, no Brasil, no mundo. Outras igrejas, embora lotadas, mas estão comprometidas com um sincretismo pagão, onde o evangelho foi substituído por um produto barato de teologia da prosperidade, do misticismo brasileiro, do sual grosso, da rosa ungida, do copo d'água em cima da televisão, de práticas completamente estranhas às Escrituras. E estas igrejas, embora cheias, não representam a igreja de Deus, porque a igreja de Deus está fundamentada nas Escrituras. Nessas igrejas, na maioria delas, não se prega mais sobre arrependimento, sobre fé, sobre justificação pela fé, sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre a santificação, sobre as glórias do céu, sobre os horrores do inferno, sobre a centralidade de Cristo. Um evangelho antropocêntrico, onde se oferece para o homem casa nova, carro novo, dinheiro, prosperidade, quando na verdade o evangelho de Cristo foi substituído por um outro evangelho, um falso evangelho. Essas igrejas precisam passar por uma nova reforma, voltando-se para as Escrituras. Eu estou seguro disso. Não há esperança para a igreja brasileira, a não ser que ela se volte para a palavra de Deus. Se volte às Escrituras. Foi isso que aconteceu lá no século XVI, com Martinho Lutero, com João Calvino, com Ulrich Zwinglio e com tantos outros. Hoje precisamos voltar para a palavra de Deus, voltar para o Deus da palavra, nos humilharmos, nos arrependermos, para que a igreja possa ter uma pregação fiel às Escrituras e uma prática de vida de santidade e piedade. Precisamos ortodoxia e precisamos de piedade. Precisamos de doutrina certa, precisamos de vida certa. Precisamos do credo certo e da conduta certa. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Esta é a necessidade da igreja evangélica brasileira, uma volta para as Escrituras, uma volta para Deus, uma nova reforma espiritual. Estão tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de rasas indulgências. Estão tentando nos convencer que por nossa força braçal abriremos os portões. Estão perdidos e cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção.
sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? É a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Nós chegamos ao fim de mais um programa Mensagem da Cruz, mas eu quero convidar você a estar conosco aqui em nossa igreja, na Praça Dantas Barreto, sem número, no centro de Bom Conselho. Domingo pela manhã, às 9h30, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 18h30, o nosso culto de celebração ao Senhor. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui em nossa igreja o nosso momento de culto de oração e também o nosso estudo doutrinário. Você é o nosso convidado a participar das programações da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, mas também a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, @IP Bom Conselho. Siga as nossas redes sociais e acompanhe toda a nossa programação. Quero agradecer a sua audiência, desejar a você uma semana abençoada e que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.